Oi! Hoje eu acabei de deixar faz algumas horinhas que eu deixei uma foto lá no Instagram pedindo pra vocês deixarem suas perguntas e dúvidas que vocês tivessem relacionadas a Big Shop, que eu ia fazer um vídeo respondendo pra vocês. Então assim, aqui tá um pouquinho frio, então eu tô com os cobertorzinhos aqui, já tô já de madrugada, tô gravando de madrugada. Tanto não dá bola, tá? Então, só dando uma breve introdução pra quem não sabe, eu fiz meu Big Shop há quase 3 meses e eu tenho um vídeo que tá aqui, que vocês podem assistir, verem como é que foi esse dia do corte pra mim, como que eu fiquei, porque eu fiquei bem nervosa, então assim, não foi uma coisa muito fácil, mas o vídeo passa uma mensagem bem legal pra vocês no final do vídeo, então se tu tá pensando em fazer o Big Shop, mas tá te faltando uma coragenzinha, eu te recomendo assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no box de informações também. Então vamos começar aqui com as perguntas. A Isabelle perguntou: Duda, meu cabelo custa crescer, como eu poderia sair da química com menos sofrimento? Manda beijo pra mim, sou sua fã da Gabi Machado também. Um beijo, linda. Então, gente, pra sair da química não existe um jeito diferente a não ser substituindo esse cabelo. Como que tu vai substituir esse cabelo? Através do crescimento capilar. Então, a forma que eu te diria que seria a mais indicada é, obviamente, através do crescimento. Como tu comentou que o teu cabelo demora pra crescer, então o cabelo cresce muito mais de dentro pra fora do que o contrário. Se tu tá te alimentando normal, se a tua saúde tá normal, o esperado é que o teu cabelo cresça. Esse é o normal, né? Então, se isso não tá acontecendo, eu investigaria isso e aí, se tá tudo ok e tal, usaria produtos pra acelerar esse crescimento. Então, lá no blog eu tenho várias receitinhas de crescimento, tem uma categoria chamada Crescimento e Queda, onde vocês podem acessar todas as receitinhas relacionadas a crescimento que deram certo pra mim. Então, eu faria isso, tá bom? Pois a Luz dos Reis perguntou uma coisa que outras meninas já me perguntaram. Então, assim, se eu não responder a tua pergunta com teu nome exatamente, é porque várias meninas fizeram a mesma pergunta, tá bom? Mas um beijo enorme já pra todas as meninas que fizeram perguntinhas pra mim. Você passou pelo Scalp Hair, eu acredito que era Scab Hair, talvez o corretor corrigiu. Em algum momento da sua evolução capilar, você teve medo do seu cabelo não voltar ao que era antes? Essa também foi uma pergunta bem recorrente. Beijos. Beijo, linda. Então, gente, o Scalp Hair, pra quem não sabe, é quando tu tira toda a química do teu cabelo. O cabelo que tu tem, né, o cabelo que já estava natural, quando tu cortou a química, ele fica um cabelo esquisito, assim, um cabelo diferente do que o teu cabelo natural era antes das químicas. Então fica um cabelo, às vezes, mais ressecado, às vezes mais desengonçado, meio sem forma, meio sem volume, um cabelo mais delicado. Na minha transição, eu vou te confessar que eu não percebi muito, mas logo após o Big Shop eu percebi sim. E eu vou deixar uma foto agora pra você, do dia que eu cortei meu cabelo, pra vocês verem como meu cabelo tava sem forma. Tipo, não tem nem comparação. E eu confesso que quando eu olhei aquela foto eu já me gostei, porque eu tava muito ansiosa pra me ver longe daquela química toda e daquele cabelo escorrido que também tava horroroso já. Mas não era bem o que eu esperava. Às vezes a gente cria expectativas muito grandes, mas o Big Shop ele não é o fim de quem tá na jornada de transição capilar. Teu cabelo, tu ainda tem que aprender a lidar com ele, então não vai ser logo após o corte que teu cabelo vai estar incrível. Então sim, eu passei por isso, tá? E se eu tive medo do meu cabelo não voltar a ser o que era antes, sim, e principalmente depois do Big Shop, porque o cabelo não definiu de cara, entendeu? Foi durante alguns dias, vocês podem ver, faz quase 3 meses e agora que eu tô conseguindo finalizar o meu cabelo de uma forma mais satisfatória pra mim. Então isso também é normal, eu digo pra vocês, não se preocupem com isso, porque isso acontece, acredito que com 99% das meninas que fazem Big Shop. O cabelo ele precisa de um tempo pra ele se adaptar e pra ele voltar a poder criar, fazer, né, a forma que ele sempre foi e não a forma que a gente forçava ele. Depois a Bárbara C_Alves perguntou: você acha que seu cabelo cresceu mais rápido depois do Big Shop? Fica difícil dizer porque eu usei um shampoo pra crescimento logo depois do Big Shop, então eu acredito que o crescimento que o meu cabelo teve, claro, foi natural, não foi nem menos nem mais, mas foi acelerado por causa do uso do Tio Nacho, que me ajudou muito no crescimento. Até vou deixar aqui e no box de informações também pra vocês verem, tá? Recomendo muito, é um shampoo super fácil aqui pra gente encontrar e me ajudou bastante, vocês podem ver pelas fotos. A Stephanie Dornelles perguntou se eu me arrependi em algum momento depois do Big Shop, pediu beijo, um beijo. Não, gente, eu não me arrependi, foi realmente libertador, pode parecer exagero, mas eu acho que só quem passa por transição capilar, como eu passei, aquela parte alisada do cabelo que já não é mais bonita, gente. É um cabelo que ele tinha química por 5 anos, sabe? Era só um rabo de cabelo, assim, um rabo fino, tipo, sem volume, sem quantidade de cabelo, de tanto que a química tinha detonado com o meu cabelo. Então, por mais que, foi, tipo, daqui de cabelo até aqui, foi um pedaço enorme, foi, mas era um cabelo que tava feio e não tinha saúde. Então, assim, foi um alívio me livrar dele e ver o meu cabelo
natural com a oportunidade de eu recuperar ele do zero, sabe? Me acostumar com ele novamente do zero. Então foi uma experiência muito legal. A Ruth Sanches perguntou: você, enquanto passava pela transição, em algum momento pensou que iria saber lidar tão bem com os cachos ou ficou receosa de que acontecesse o contrário? E toda aquela esperança de ter belos cachos fosse por água abaixo. Manda um beijo, te adoro muito. Um beijo. Linda. Sim, eu fiquei com bastante receio. Eu fiquei com receio, com todos os receios que eu acho que todas nós temos quando a gente pensa em fazer transição e principalmente o Big Shop. Primeiro, eu fiquei com medo de não me gostar de cabelo curto, porque eu tinha cabelo longo por muito tempo. E quem me acompanha no blog sabe que eu saí de um loiro, de um cabelo detonado, que não crescia, e passei mais de 2 anos fazendo meu cabelo crescer. Então, quando eu finalmente tinha cabelo comprido, eu tinha que me livrar da química da Progressiva. Então, eu tinha medo de ter cabelo curto e não gostar. Eu tinha medo de não saber lidar com o meu cabelo, porque eu não sabia, eu nunca soube cuidar de cabelo cacheado, porque a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, há alguns anos atrás. A gente não tinha referências com cabelo cacheado pra se inspirar e que ajudassem a gente a se sentir bonita. Eu não sabia cuidar do meu cabelo e lógico que eu tive muito medo de continuar não sabendo, porque afinal de contas eu corri do cabelo cacheado porque eu não sabia cuidar. Essa é a grande verdade. Eu não sabia cuidar por falta de informação. Mas o dano que a Progressiva causou no meu cabelo, a quantidade de cabelo que eu tinha quando eu comecei a fazer Progressiva, pra quantidade que eu tive antes de decidir fazer a transição capilar, era assim, não tinha comparação. Todos esses fatores fizeram eu encarar, sabe, esse medo e ir até o final, porque de alguma forma eu sabia que ia valer a pena. A underline Thalia, a underline perguntou: com quanto tempo de transição tu fez o Big Shop? Gente, muito tempo, tá? Por causa de todas essas coisas que eu falei pra vocês. Hoje eu me arrependo de ter feito uma transição tão longa, mas não é papo pra esse vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre minha transição. Mas eu fiquei 2 anos e 8 meses em transição capilar até eu decidir fazer o Big Shop. Primeiro, eu tava em transição capilar da química, mas eu estava fazendo chapinha. E eu, na minha ignorância, não entendia assim, muito do assunto. Eu não sabia que a chapinha podia atrapalhar na formação dos meus cachos, então eu tava fazendo achando que tava arrasando. Lá por agosto do ano passado, que eu fui descobrir que a chapinha também ia atrapalhar nos cachos, que eu teria que fazer a transição da chapinha. Foi depois de muito tempo de transição de química que eu parei de fazer a chapinha. Então a minha transição foi de agosto do ano passado pra cá, se eu não me engano. Eu fiz um vídeo falando, abolindo a chapinha. Deixo aqui também pra vocês, porque foi algo muito difícil pra mim também, porque afinal de contas eu tinha que lidar com a diferença de texturas e não podia mais fazer chapinha pra disfarçar isso, né? Foi somente de agosto pra março desse ano, né, que foi quando eu fiz o meu Big Shop, que eu fiz a transição da chapinha. Então foi uma transição realmente muito longa e que eu nem considero assim que ela tenha acabado, porque com certeza desse cabelo que tá aqui, bastante dele sofreu com chapinha e ainda tá na minha cabeça, sabe? Então, a Alana Mesquita perguntou: você sentiu seu cabelo ressecar depois do Big Shop? E a textura voltou a ser como era? Mudou em alguma coisa? Beijos. Beijos, linda. Como eu já falei, né? É bem natural depois que a gente faz o Big Shop da gente ter o scab hair, que é basicamente esse ressecamento, sentir o cabelo diferente. A textura do meu cabelo não voltou a ser como era logo de cara, como eu já disse pra vocês. Isso demorou bastante tempo e demorou, assim, em questão de eu ir testando novos produtos, entender o que dava mais certo, entender fórmulas de finalizar o meu cabelo. Tudo isso foi fundamental para que ele fosse voltando aos pouquinhos, mas ele não voltou logo de cara, tá? A Oliver Lucy deixou uma pergunta bem interessante. Duda, eu gostaria de ter feito o Big Shop antes, e que mensagem você deixa para as meninas que estão em transição capilar? Beijos e adoro você. Sim, gente, como eu disse, eu me arrependi muito, muito mesmo de ter feito uma transição tão longa. Eu acho que esse medo, ele só existia mesmo dentro da minha cabeça, porque a partir do momento que eu me vi de cabelo curto, e mesmo feinho do jeito que eu deixei nessa foto aí pra você, sem forma, meio ressecado, meio esquisito, eu me vi outra pessoa, sabe? Eu me identifiquei muito comigo mesma, eu adorei, eu fiquei me sentindo a diva, assim, e mesmo com o cabelo nem perto do que era pra ele tá, nem perto do esperado pra mim, sabe? Porque meu cabelo, ele não tem a raiz, ele não cacheia desde a raiz, né? Acho que tá uns 4 dedos pra ele começar a cachear um pouco mais. A minha raiz é só ondulada. Eu me senti até meio besta de não ter feito o Big Shop antes, ter passado por todos os trabalhos que eu passei. Porque realmente era uma coisa que tava só na minha cabeça. Quem disse que cabelo curto não é bonito? Quem disse que cabelo curto vai combinar só se tem um rosto mais oval, se tem um rosto mais redondinho, que nem o meu, não vai combinar. Gente, isso não existe. Isso são coisas da nossa cabeça e a gente não pode se deixar impedir por causa dessas coisas tão bestas, tão banais, sabe? Porque quem gosta de verdade vai te achar linda de qualquer jeito e tu tem que te sentir linda. E eu podia nem estar tão bonita, mesmo que a Duda não tá muito bonita, mas pelo fato
fato de eu ter passado por tudo que eu passei, eu ter me livrado, eu ter, sabe, passado uma etapa da minha vida. Acabou essa história de transição, acabou essa história de eu ter que me preocupar com duas texturas de cabelo, de eu ter que andar com o cabelo preso porque tá muito feio, tá uma parte lisa escorrida e murcha e aqui tá mais cheio, enfim. Então tudo isso contribuiu demais pra eu me sentir bonita e pra eu me sentir muito mais à vontade, com o cabelinho curtinho, com o cabelinho sem forma, que ficou logo depois que eu cortei o cabelo, do que quando eu tava aí com aquele cabelo enorme que me dava muito mais trabalho pra cuidar e disfarçar a diferença de textura. Tô falando bastante nesse vídeo porque eu não quero que ele seja só um vídeo de perguntas, eu quero que ele seja um vídeo pra mostrar um pouco da realidade de como foi essa experiência pra mim e incentivar as meninas que estão passando por isso também, tá? O Rock Glamour perguntou: meu cabelo tá com os 3 dedos cacheados, o restante tá liso, devido à definitiva. O que você aconselha nesse caso? Fazer o Big Shop ou ir cuidando até chegar a um comprimento legal pra cortar? Gente, eu acho que tu fazer o Big Shop com cabelo muito curto é de uma coragem, assim, extrema. Eu admiro muito quem faz isso. Mas se tu é muito apegada com teu cabelo, se tu não tá acostumada a te ver com o cabelo tão curtinho, porque 3 dedos de caixa, gente, é cabelo super curto, eu recomendo que tu espere mais um pouco, cuide muito, hidrate muito do teu cabelo, faça uma transição média, né? Nem uma transição longa, nem uma transição curta, e corte quando ele tiver num comprimento que tu vai te aceitar um pouco melhor logo de cara, pro choque não ser tão grande pra ti, tu não te arrepender depois, porque eu sei que muitas meninas são muito apegadas no cabelo. A Ju Fel perguntou como se gostar de cabelo curto. Eu te pergunto, por que não se gostar de cabelo curto? Gente, mudar é muito legal e o cabelo foi feito pra isso, sabe? O teu cabelo, ele vai crescer. Isso é o natural do nosso organismo. Então, por que não aproveitar essa nova fase, se ver de uma forma diferente? Vai que tu gosta, como foi meu caso, sinceramente falando pra vocês, porque eu tô me adorando de cabelo curto. Então experimenta, sabe? Tenta aproveitar uma fase nova da tua vida. Às vezes a gente quer passar a vida inteira com aquele cabelo escorrido, super comprido, acho que só aquilo é bonito. E outra coisa, aproveita, que tá muito em alta ter cabelo curto agora. Gente, tá todo mundo cortando cabelo mais curtinho, assim, mais long bob, porque é tendência. Então aproveita, se joga e para de se prender, porque o cabelo cresce. A Luísa Farias _ disse: sempre me gostei com cabelo comprido, já tive ele crespo e curto, não gostei. Como é essa adaptação? Bom, Luísa, depende muito da tua flexibilidade, de onde tu quer chegar. Eu acho que se o cabelo cacheado é realmente uma prioridade, um objetivo pra ti, tu quer realmente retomar os teus casos, esse vai ser um dos passos pra esse processo. Então, tu tem que ver se tu tá disposta realmente a fazer isso, se tu vai te sentir bem assim, tu acha que vai valer a pena ou não. Pra mim, como eu já disse nesse vídeo, super valeu a pena e hoje, sinceramente, eu não me vejo mais com cabelo liso. Pelo menos, não imagino isso agora, tipo, de forma alguma. E tô me gostando super com cabelo cacheado, embora eu nunca tenha tido cabelo curto por muito tempo, a não ser, claro, quando eu fiquei loira, que eu cortei bem curtinho pra tirar também toda a parte de química de loiro, e aí foi meio que uma obrigação. Mas tirando essa vez, meu cabelo foi comprido a vida inteira e eu me amei de cabelo curto, principalmente por eu ter chegado no meu objetivo principal. Finalmente, meu cabelo cacheadinho, me ver livre de progressiva, de alisamento, de qualquer química. A Vanessa Castro perguntou: Dudu, e o medo do cabelo ficar mega armado antes de cortá-lo, como lidar com isso? A armação, né, do cabelo vai depender muito do teu tipo de cacho, né? E muito da textura do teu cabelo, se ela é mais grossa, se ela é mais fina, enfim. E eu acho que isso também tu vai ter que aprender a lidar. O mais importante de quando tu sai da transição é tu conhecer o cabelo que tu tem, tu conhecer o teu tipo de cabelo, aceitar ele do jeito que ele é. Pode parecer clichê, mas tu aceitar o teu cabelo do jeito que ele é o primeiro passo pra te conseguir te sentir bem com ele, né? Tu não querer ficar colocando defeito, mas meu cabelo tem muito volume. Gente, volume é lindo, e vocês não sabem o tanto que eu tenho que ficar amassando meu cabelo pra ter um pouquinho de volume. Quem dera eu tivesse um cabelo super volumoso, com aqueles cachos super cheios, eu ia amar. Eu acho isso lindo. Então, se ele tem volume e isso te incomoda, no dia a dia tu vai ter que buscar formas e com certeza tu vai encontrar. Então eu diria que a chave pra isso realmente é o autoconhecimento capilar. E essas foram as perguntas mais recorrentes sobre o meu Big Shop, sobre como foi o processo. Não consegui responder todas as perguntas, lógico, mas já queria mandar um beijo pra todo mundo que dedicou um pouquinho do seu tempo pra ir lá deixar uma perguntinha pra mim. Mas, gente, o que eu queria dizer pra vocês é que o Big Shop não é esse bicho de 7 cabeças. O Big Shop, na verdade, ele é uma libertação mesmo, sabe? É como se todo o processo que tu passou, toda aquela trabalheira, todo aquele perrengue de lidar com duas texturas, de cabelo esquisito, que tu não consegue lidar, terminasse.